pessoal, tudo bom? Eu vou mostrar para vocês aqui os procedimentos do trabalho número um, daquela parte de interpolação, né, para achar as áreas que vão estar sujeitas a inundações, enchentes, enfim. Né? Então aqui a gente vai precisar de basicamente do limite do bairro do que vocês vão trabalhar. Vocês vão precisar do shape das quadras, dos lotes, né? Que vai selecionar os lotes que vão ser atingidos, né? Vão estar sujeitos a essa inundação, né? E aqui a gente pegou os pontos topográficos da CODEM, né? Que são pontos cotados na superfície, né? Pois bem, então a primeira coisa é o seguinte: a gente vê que a gente não tem dados topográficos de toda a nossa área, né? Então tem áreas que a gente tem um ponto isolado aqui no meio, bom, a gente não tem pontos aqui no centro da esquadra quase não tem pontos. Tem áreas que tem mais pontos, tem áreas que tem menos pontos, enfim. Então a gente precisa trabalhar com interpolação, né? Então na interpolação, né, o que faz a interpolação, né? A interpolação é fazer essa previsão, né, estimativa de uma informação de onde a gente não tem esses dados, né? E de que forma a gente faz isso, né? A gente tem dois tipos de interpolação que chama, né, que a gente classifica, que é uma interpolação global, né? Que ela utiliza todos os pontos que são disponíveis para estimar a superfície inteira de uma área só, né? Nessa interpolação global, né, ela é uma tendência, né, que a nível global, por exemplo, temperatura da superfície do planeta. Então, nessa variação da temperatura da superfície do planeta, os dados, por exemplo, aqui em Belém a gente tem aqui o bosque, por exemplo. Então a gente tem a temperatura das ruas, né? E tem a temperatura do bosque, do museu. A temperatura dentro do bosque do museu, ela não é uma temperatura que vai refletir a temperatura da cidade. Por quê? Porque é uma temperatura que ela tem ali tem um microclima, ali uma região que tem uma temperatura mais baixa em função da cobertura vegetal, né? Diferentemente de eu pegar uma temperatura de uma área, por exemplo, na Almirante Barroso, onde tem asfalto, concreto, enfim, onde a temperatura vai ser bem maior. Mas se eu quiser analisar a temperatura da Amazônia como um todo, a variação da temperatura da Amazônia como um todo, então o que vai me prestar a essa informação são as variações regionais, né? Então ela tende, quando eu faço essa variação a nível global, a nível regional, né, ela tende a mascarar, né, essas informações mínimas, detalhes, né, mínimos, de variações mínimas. Então, nesse caso, essa global, ela é menos sensível a essas variações locais, né, detalhes finos, né, que às vezes são interessantes para algum determinado estudo. Como, por exemplo, se eu estivesse analisando uma fonte de emissão, um contaminante de alguma coisa, o contaminante de um posto de gasolina que está contaminando o lençol freático, por exemplo, ou um conjunto habitacional, um bairro, um condomínio que esteja contaminando um lago, por exemplo, jogando água num determinado rio, no córrego, sem tratamento. Então ali essa informação global já não vai me servir. O que vai me servir são análises locais. Então eu preciso de ter mais pontos locais para poder analisar esta condição, né? Pois bem, então sem muitas delongas aqui, a gente vai logo aqui
o que interessa, né? Então a gente tem os dados, seja ele, pode ser altimetria, pode ser ele coliformes fecais, ou pode ser esses dados sobre teor de mineral, enfim, o que for, né? Então eu tenho ele espacializado, né? Tem esses pontos espacializados e eu quero estimar a, o, o valor neste ponto aqui central, né? Então eu pego esses pontos vizinhos e trabalho com estatística para poder calcular este ponto central aqui. E aí a partir desse ponto eu posso interpolar, fazer curva de nível, modelo digital de superfície, a partir de DW, né, inversa da distância, né? Posso fazer pelo vizinho mais próximo, onde ele vai puxar as coordenadas do vizinho mais próximo e atribuir para ele a coordenada. Enfim, modelo de superfície, 3D, enfim, e assim por diante. No nosso caso, a gente vai usar o IDW, tá? Então, vai na caixa de ferramenta, escreve IDW, põe lá interpolar IDW, e aqui você vai botar o arquivo de cotas topográficas, lembrando que tem que estar em UTM, sigas, né? Aí depende do arquivo da zona que você estiver usando, você vai botar a zona UTM correta. Aqui o atributo de interpolação elevation, você vai clicar no maisinho aqui, vai botar a cota topográfica, atributo elevation e ponto, tá bom? E aqui a distância elevada ao quadrado, né? Então põe o 2 aqui, deixa o 2 aqui, normalmente fica o 2. A extensão, põe aqui, no caso aqui minha extensão, aqui eu estou botando o limite do bairro do Marco, né? Da minha área de estudo. O tamanho do pixel, eu coloquei 1 metro por 1 metro. Então, ele vai calcular para todo o bairro do Marco 1 metro por 1 metro a altimetria. É claro, a gente está falando de modelo digital de terreno. A gente não está levando em consideração o que está acima da topografia, tá? Só uma estimativa da altimetria do terreno. Aí vem aqui o número de linhas, número de colunas, e estou criando um arquivo, salvando o arquivo e mando executar. Ele vai primeiramente gerar em cinza, aí eu posso botar, né, cores, e aí ó, eu peguei esses pontos coloridos, interpolei, agora eu tenho uma cota topográfica em toda a minha área, toda a minha extensão da minha área. Lembrando que esse pixel aqui é de 1 metro por 1 metro, tá bom? Bom, depois que eu faço isso, eu vou criar uma malha, né? Eu vou criar uma grade, não versão de vetor, vou criar uma grade retangular, um polígono, na extensão do bairro que eu estou analisando, né, na extensão. E aqui o espaçamento, eu estou colocando um espaçamento de 5 por 5 metros. Aí eu crio aqui o arquivo, né, de 5 metros. Agora, então deixa eu mostrar aqui o PowerPoint aqui. PowerPoint não, o QGIS. Então aqui eu tinha aqui deixa eu apagar aqui as cotas. Eu tenho as cotas, então eu gerei 1 metro por 1 metro. Depois que eu gerei esse 1 metro por 1 metro, eu vim aqui em Raster Extraction, recortar. Então eu recortei aqui esse 1 metro por 1 metro. Eu recortei pelo limite do bairro do Marco, né? Bairro do Marco, o limite do bairro do Marco. Eu salvei lá o arquivo. E aí ele salvou para mim o arquivo já do bairro do Marco, que é só o limite aqui do bairro do Marco. Depois disso, né, depois que eu fiz isso, eu criei aqui criar uma grade. Então criei uma grade de retangular, o espaçamento 5 por 5.
a extensão, o bairro do Marco também, né? Então vem aqui, bairro do Marco, aí dou o nome, salvo, executo, e aí eu vou ter essa malha aqui, ó, que na verdade é uma malha maior, só que isso aqui eu já recortei. Né, eu tinha uma malha maior, deixa eu ver se é essa aqui. Então essa malha aqui, e aí depois que eu recortei essa malha maior, eu posso pedir para selecionar apenas os que estão abaixo da malha, né? Então eu venho aqui com essa ferramenta aqui de seleção por localização. Então vou selecionar a grade bairro do Marco 5x5, que vão estar intencionados pelo bairro do Marco. E aí eu mando executar. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai selecionar apenas, aqui ó, ele selecionou apenas as quadrículas que estão interseccionando aqui com o limite do bairro do Marco. Aí o que, que eu faço? Eu inverto a seleção e apago esses que estão fora do bairro do Marco. Então abro a tabela de atributo aqui, ó, inverto a seleção, ponho para editar e aqui eu clico em deletar. Eu deleto aqui os polígonos que estão fora do bairro do Marco, né? Então demorando, que é muito ponto aqui que ele está pegando. Bom, depois que ele fizer isso, tá? E aí a gente tem uma outra tarefa. Qual é essa outra tarefa? É pegar as informações da cota topográfica do IDW, né? Então aqui a gente vai botar essa camada da grade do bairro do Marco 5x5. A gente vai fazer a análise de dados estatísticas zonais, tá? E aqui na camada raster a gente vai botar o IDW. Aqui a gente põe um prefixo aqui. No caso aqui, pessoal, eu vou deixa eu ver se terminou lá para mostrar lá. Aí a gente só vai pedir para calcular a média. A gente só acha o valor da média, não precisa calcular mínimo e máximo. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar para cada polígono, para cada lote, né? Para cada lote, para cada quadradinho desses 5 por 5 metros, ele vai pegar a média dos pixels que estão ocorrendo dele lá. Então aqui, ó, vou salvar aqui. E aí o que, que a gente faz? A gente faz aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A gente vai usar o comando zonais aqui. Deixa eu botar aqui. Estatísticas zonais, tá? Então aqui a grade do bairro do Marco, a camada raster IDW bairro do Marco. Aqui eu vou no prefixo aqui, eu vou calcular a média top, vou botar a média top topografia, né? E aqui na estatística, para ele calcular, eu quero só a média. Se você quiser, pode fazer a mediana, enfim, calcular aqui os valores estatísticos. Para mim só precisa da média aqui para esse trabalho. E vou calcular aqui, salvar no arquivo. Então aqui eu vou salvar aqui @1 grade 5 × 5 metros com top. E manda executar. O que, que ele vai fazer? Ele vai calcular para cada pixel, vai calcular a média da cota topográfica para cada um. Pronto, ele já fez aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou abrir a tabela de atributo.
Então aqui ele calculou para cada um a média da estatística. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pedir para ele fazer aqui uma gradação de cores, né? Deixa eu mudar aqui, que está lento aqui, né? Aqui ó, uma gradação. Vou botar aqui média top. Vou botar 10 classes aqui. Vou botar quebras naturais aqui. E mando classificar. Aqui, em vez de ser só vermelho, eu vou pedir para usar aquele padrão de cor que a gente está adotando aqui. Vou botar aqui o turbo que eu estou adotando aqui. Vamos aplicar. Então aqui, pessoal, tem uns dados que não vão ter, que estão fora do limite, isso não tem problema algum. Deixa eu dar um zoom aqui para ele. Eu vou só tirar, ver se consigo tirar aqui aquela linha que bordeia o polígonozinho, para ficar mais bonito de se visualizar aqui, porque o pixel muito pequeno e parece mais escuro por causa da borda. Então eu vou tirar aqui o preenchimento aqui, a linha de borda aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui que está na outra tela aqui. Então aqui ó, eu ponho no line. Aí fica melhor, né, de visualizar. Pois bem. Então agora a gente tem a topografia, a gente tem os dados. Agora é o seguinte, então a gente fez aqui mais no marco e tal, a gente está nesse ponto aqui. Pois bem, então agora é o seguinte, eu criei aqui um exemplo hipotético, tá? Onde eu peguei aqui a cota do rio atual, na margem do rio lá, ela está na cota de 2,40 m. Pois bem, então 2,40 m. A maior precipitação 0,95 m. A maior maré foi de 2,60 m. A previsão do nível do mar vai subir 3,7. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar estes valores, né? Que são valores que vão acrescentar em cima deste valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Vai chover 95 milímetros ou 0,95 metros, né? Então quase 1 metro. Com relação à maior maré que já esteve aqui na região foi 2,60, e a previsão que o nível médio das marés vai subir 3,7 em 50 anos ou 7,8 em 100 anos. Então o que a gente vai fazer? Então em 100 anos vai subir aqui, vamos para pegar aqui 11,36. Então eu vou pegar 11,36, né? O que eu vou fazer? Vou pegar o 11
e 36, eu vou somar, né? Eu vou somar o 11,36. Tentando jogar aqui para esse lado aqui, que eu não sei porque não está indo aqui. 11,36 eu vou somar com 2,4. Então eu vou ter uma cota de 13,76 metros, que essa vai ser a cota de enchente, né, que vai se alagar, vai ficar onde o rio vai atingir aqui em Belém. 13,76. Pois bem, então o que eu tenho que fazer? Então, nesta grade aqui, para 100 anos, eu vou ver qual é a cota. Então eu venho aqui na ferramenta de selecionar. Então eu vou botar aqui o campo da média, né, maior ou igual a 13,76. Ou seja, a minha topografia, aliás, menor, né? Menor ou igual a 13,36. Então vou mandar selecionar. Então ele selecionou para mim 13,76. Então repara só, essa área toda aqui vai ser alagada. Olha. Então aqui eu vou botar aqui, criar uma coluna aqui, 100 anos, tá? Eu vou botar sim ou não, né? Que vai alagar ou não. Então aqui é sim, a área que vai alagar. Então ele tá aqui, estou criando uma coluna 100 anos, alagamento sim. Vou inverter a seleção. E aqui nos 100 anos, né? Vou atualizar os 100 anos. E agora ponho não. Pronto. Então agora, pessoal, eu tenho na minha tabela aqui, deixa eu salvar aqui, eu tenho as áreas que vão, os pixels que vão ser atingidos por 100 e que não vão ser atingidos numa enchente de 100 anos, e os que não vão ser. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este resultado e vou dissolver. Então eu vou dissolver esse resultado aí. Então eu vou pegar aqui grade com topo. O campo que eu quero dissolver é os 100 anos. Então aqui vou salvar arquivo aqui. Então, bairro do Marco, alagamento, né, enchente, né? 100 anos. Pronto, aí ponho aqui. Bora ver como é que vai ficar. Então aqui, ó, este aqui é o resultado do que vai acontecer no bairro do Marco, naquelas condições. Se tudo ocorrer naquelas condições, se chover tantos milímetros, né? Se chover tantos milímetros e coincidir com a maior maré, nós temos aquela condição ali. Então aqui, ó, vou botar verde aqui. Botando verde.
aqui eu vou botar vermelho, né? Vou até deixar essa cor, mas enfim, vou botar vermelho mesmo. Beleza. Então, nós temos isso aqui, ó. Essas áreas que estão em verde vão estar acima do nível do rio, né, da área alagada, e o vermelho vai estar sofrendo com alagamento. Quando eu coloco os lotes, as quadras e os lotes aqui, e aí eu tenho que selecionar esses lotes que vão sofrer o alagamento em 100 anos. Então agora eu primeiro seleciono aqui do Barra do Marco aqui, ó, aba tabela de atributo. Desculpa. Abro aqui a tabela de atributo aqui dos 100 anos aqui o que está sim, tá? O que vai sofrer alagamento. E eu peço para selecionar aqui, selecionar pela localização, os lotes que vão interseccionar a grade com topo apenas selecionado, né? Então eu vou mandar executar aqui. Aí ele vai selecionar para mim somente os lotes que vão ser atingidos. Aí eu posso quantificar quantos lotes vão ser atingidos, a área que vai ser atingida. Aí vocês podem estar tirando mais informações aí deste resultado, né? O número de lote, a área dos lotes atingidas. Se eu tenho setor censitário, eu posso calcular quantas pessoas vão ser atingidas. Se eu pegar o arquivo de lote dos setores censitários, se eu tiver essa informação, e eu posso baixar do site do IBGE, setores censitários com a população, e aí eu seleciono os lotes que vão ser atingidos, os setores censitários que vão ser atingidos. Aí eu vou ter informação de quantas pessoas vão ser atingidas, do mesmo jeito que eu fiz com os lotes, eu faço com os setores censitários. Bom, pessoal, era isso que eu vou ter que esperar terminar aqui para mostrar para vocês, mas basicamente a tarefa de vocês era para fazer isso aqui, entendeu? Então aí ele selecionou, né? Aqui acho que não deu certo. Peraí, deixa aqui. Tá, aqui eu tinha feito errado, tá, pessoal? Aqui é o bairro dos lotes, né? Intersecciona. Aí aqui eu tenho que selecionar esse bem aqui, ó. O bairro do Marco Enchente 100 anos, tá? E aí eu coloco apenas feições selecionadas. Esse que estava do zebra lá. E aí eu mando selecionar aqui, ó. Agora deu certo. Era bem rapidinho, tinha dado feito errado. Então tá aqui, ó. Então agora eu tenho apenas os lotes que vão ser alagados, entendeu? E aí eu posso botar nos lotes, aqui, ó. Eu posso calcular aqui nos lotes, eu posso botar 100 anos, sim. Então esses vão ser os lotes que vão ser atingidos. Inverto e inverto a seleção, atualizo e ponho não nos outros lotes. Pronto. Aí, pessoal, eu posso calcular, não sei se tem aqui, mas se não tiver eu posso calcular aqui, vou tirar aqui inverter a seleção de novo, né? Deixar só os lotes que eu quero.
eu posso calcular aqui a área. Só que eu não vou fazer para todos eles. Vou fazer para todos eles aqui a área. Eu vou fazer em hectares. Número decimal. Botar 15,5. Cifrão área dividido por 10.000. Pronto. Então aí, olha. Ok, já fiz. Então aqui eu vou ter, eu posso levar essa tabela aqui, eu vou ter a área todinha, só que eu só calculei, eu posso ter a área toda do que vai ser alagada, dos lotes que vão ser alagados, né? Eu faço a mesma coisa para o setor censitário e aí eu tenho informação de área, tenho informação de número de pessoas e assim por diante. Bom, pessoal, era isso aí. Aí agora é com vocês aí, tá bom? Um abraço.